Quando a ditadura veio chegando a seu fim anunciado, ela entrou num processo lento e gradual de abertura democrática. Havia uma necessidade de reorganização da sociedade e reorganização do sistema político. O movimento de Diretas Já foi um movimento muito importante nesse sentido. Tinha uma clareza que nós precisávamos ir para um sistema democrático. Os políticos precisavam ser eleitos, não mais nomeados pelo grande e poderoso chefe da nação. Mas precisava ser redigida uma regra, e para isso foi convocada uma Assembleia Constituinte que construiu a Constituição, que foi promulgada em 1988. Por isso que ela foi chamada de Constituição Cidadã. Os deputados federais foram eleitos para construir essa Constituinte, e no final dos trabalhos foi aprovado o texto final da Constituição de 88. Contudo, esses deputados e o país como um todo não tinham nenhuma experiência democrática. Era a primeira legislação depois de muito tempo sobre regime escuro, sobre um regime de total perseguição política e incapacidade de se fazer um jornalismo livre e investigativo. No início foi uma comoção popular. Diretas Já foi um movimento muito poderoso do ponto de vista de emoções, do ponto de vista das pessoas acreditando num Brasil melhor, num país na abertura democrática. O curioso é que o primeiro presidente eleito nessa Constituição é um presidente que passa por um impeachment, que é o Fernando Collor. Até hoje se discute as circunstâncias desse impeachment. Passados alguns anos depois, a gente encara novamente um outro processo de impeachment, que foi o impeachment da Dilma. Tem muitas diferenças entre o primeiro impeachment. E agora, pela terceira vez, nós estamos falando de impeachment do Temer. Está muito evidente que o problema não é a troca do presidente, não é, e que a solução também não é apenas a eleição direta de um presidente, mas dado as sombras, né, dos regimes, eleger um presidente é coisa básica, né? A eleição direta pelo voto é uma coisa básica para qualquer democraciazinha que esteja começando. E a gente tem muita dificuldade no nosso processo eleitoral, porque o político eleito, né, o deputado, ele se torna um ser superior na sociedade, um ser de privilégio, um ser que, para processar, o Supremo Tribunal Federal tem que autorizar, e ele, na verdade, vai ser processado por um tribunal especial, um tribunal de juízes que foram nomeados pelo presidente da República, né, que foi sabatinado pelo Congresso e Senado. Vai ficando cada vez mais claro, numa análise de longo prazo, que essa Constituinte tem muitos problemas. O primeiro problema central dessa Constituição é que ela vem sendo alterada sem nenhum tipo de consulta popular, plebiscito ou referendo. No governo Fernando Henrique, houve uma mudança séria na Constituição, várias mudanças. Uma delas foi o direito à reeleição. Na Constituição original já tinha entendimento de que o cara, no exercício do mandato, ele tem muito poder na estrutura política, e a reeleição não é algo que se entendia como democrático. Mas aí, no governo Fernando Henrique, numa eleição com muitas acusações de compras de votos, foi aprovada por PEC, né, por projeto de emenda constitucional, e desde então várias PECs foram feitas. No governo Fernando Henrique também foi feita uma PEC que aumentava o tempo de contribuição do trabalhador para ele se aposentar.
E novamente nós estamos de novo discutindo a PEC da Previdência do governo Temer para aumentar mais ainda o tempo do trabalhador. E a gente vai vendo que o problema não é esse. É a segunda, terceira vez que estamos implementando as mesmas medidas e os problemas continuam lá. Já falei em outros vídeos anteriores, acho que um dos problemas centrais está no fato da gente não ter o poder de pedir o voto de volta, né? O que na democracia inglesa chama de recall, né? Nova chamada, né? Depois de eleito, não pode mais ser tocado, e a verdade é que depois de eleito eles passam a fazer coisas que simplesmente disseram que não iam fazer. Isso, para mim, é a maior picaretagem. Nesse momento estamos falando de eleições indiretas. Eleições indiretas nada mais é do que voltar ali para o final da ditadura e que o Congresso e o Senado vai escolher o seu presidente, independente da vontade da população. Imagina que seres serão esses que vão se candidatar e que processo será esse, porque a votação é fechada, né? A gente não vai saber que voto foi de cada deputado. Isso é um absurdo. A nossa Constituição tem pérolas, né? Essa é uma pérola sinistra que está ali. A Constituição tem várias pérolas no sentido de que elas não foram regulamentadas. A Constituição brasileira tem vários artigos que não têm o menor efeito porque ela não passou por regulamentação. Tem um artigo na Constituição que diz que os juros não podem ser superiores a 12% ao ano. Do ponto de vista econômico, isso não é real. Você não constrói um sistema de juros baseado numa lei que determina um juros fixo. Isso não é real. E eleição indireta também não é real. Pela clareza óbvia do seu caralho antidemocrático. Imagina eleger um presidente com esse Congresso Nacional, com esse Senado, que tem a maioria que estão sendo investigados, e voto secreto. A gente não vai saber quem votou em quem. Não mesmo. Não, vamos seguir o rito que a atual Constituição diz. Primeiro, o que ela diz precisa ser regulamentado. Então, precisa de leis para regulamentar. Daria o mesmo trabalho de aprovar mais uma PEC para convocar novas eleições diretas. E aí também eu vou insistir, eleições diretas não resolvem o problema. É uma parte do problema, né? A gente vai voltar a ter presidentes eleitos pelo voto direto. Mas não resolve o problema. Eu acho que o problema está sim numa questão de uma nova reforma política feita por plebiscito, não por Congresso, não por esses deputados, não por votações sinistras no sentido de a gente não sabe quem votou em quem. Então esse vídeo de hoje é para dizer que eleições indiretas não vai rolar. Dar a esse Congresso o poder de eleger um presidente de maneira secreta, sem o voto direto do povo, de maneira alguma. Isso seria regredir ainda muito mais. Agora, impeachment não é a solução total. Impeachment, inclusive, ele é problemático, porque as pessoas elegeram pelo voto direto e o impeachment está sendo feito pelo Congresso. Não é um impeachment de iniciativa popular, não é um impeachment baseado em votos diretos da população, né? Eu tenho muitas dúvidas se o processo da Dilma fosse por voto direto, se ele teria acontecido. Os motivos e as alegações de todos os 3 impeachments, né, do Collor, da Dilma e do Michel, do ponto de vista jurídico, eu acho fraco. E o problema do impeachment dessas pessoas é que elas não é uma questão jurídica, é uma questão política. Ela sempre foi política. Só que ela não teve o poder de ser exercida pelo voto direto. Votamos, não estamos satisfeitos, vamos votar de novo. Vamos criar um sistema de recall. Por que não?
Por que somos amaldiçoados depois da escolha? Porque depois da escolha eles se tornam intocáveis. Não podem ser processados, não podem ser questionados. Não são reis que são eleitos, são presidentes, são pessoas normais. E elas não podem estar muito acima da lei como na atual legislação as coloca. Se para ocorrer eleições indiretas vai ter que fazer uma regulamentação e para ocorrer eleições diretas vai ter que fazer uma PEC, vamos ter que ter um trabalho legislativo aí para qualquer caminho que a gente for seguir agora. Nós chegamos num momento em que a nossa legislação não previu, mesmo no impeachment. Rodrigo Maia presidente? Não. Que aí Rodrigo Maia presidente é consagrar o processo de eleição indireta, porque ele foi eleito pelo Congresso e o país nem sabe quem é essa pessoa e os projetos que ele defende. Para o processo caminhar novamente para a abertura democrática, para voltarmos àquele patamar raso de democracia, nós precisamos voltar a eleger o presidente de maneira direta. Algumas pessoas falam em eleições gerais. Isso também me agrada. Mas eu tenho certeza absoluta que isso também não resolve o problema. Porque nós vamos passar por eleições gerais pelas mesmas regras do jogo que foi eleito esse Congresso? As empresas vão continuar podendo escolher seus candidatos? Não. Nós vamos ter que fazer uma transformação. Essa transformação vai ser constitucional. Essa Constituição de 88, ela precisa ser revista e ampliada, e não pelo Congresso, e sim pela sociedade, por plebiscito e referendo. A gente lembra até ali que nas manifestações de junho de 2013, a presidente Dilma até ensaiou de pedir um plebiscito, uma nova Assembleia Constitucional, mas politicamente ela não sabia construir isso e a sociedade não soube construir isso. As manifestações de junho de 2013 é muito parecida com esse momento de agora. A gente vê todo mundo assim, nós queremos mudar, nós precisamos mudar, precisamos transformar, mas ninguém sabe apontar direito para onde. Uma das certezas é que a eleição indireta não vai rolar. Eleição direta, sim, mas isso não resolve a questão. Eleições gerais, isso para mim também não resolve as questões, porque a regra do jogo se mantém. Convocar uma Assembleia Constituinte e atrelar o resultado da Assembleia Constituinte a plebiscito, isso me parece bem mais democrático do que o modelo atual. Bem mais democrático.